Olá, seja bem-vindo. Vamos hoje explicar mais uma passagem bíblica. Hoje vamos ler Apocalipse, capítulo 3, e vamos do versículo 14 até o 22. Veja que esta é a 7ª carta à igreja de Laodiceia, ok? O apóstolo João escreveu algumas cartas para algumas igrejas, para lideranças de algumas igrejas, né? Igrejas que ficavam em determinadas cidades. E uma dessas cidades era Laodiceia. Então, Laodiceia recebe a carta e nessa carta Jesus fala determinadas coisas para eles. Então, vamos ver. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. Aí, vamos lá. Anjo seria o quê? É a liderança que está naquela igreja, ok? E é o anjo, ou seja, ao pastor que está naquela igreja, a pessoa que está dirigindo essa igreja. Então, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem é esse Amém? Quem é essa testemunha fiel e verdadeira? Jesus, é Ele quem está dizendo isso. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Observe, frio e quente. Observe esses termos aqui, porque eu vou falar mais deles daqui a pouquinho, ok? Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, você não é frio nem quente, ou seja, você está no meio termo. Então, eu vomito você, não serve. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, e pobre, e cego, e nu. Quem que fala essas coisas aqui? Rico sou, estou enriquecido? A igreja de Laodiceia. É porque aquela igreja tinha pessoas muito orgulhosas, pessoas, né, que era uma igreja, digamos assim, composta por pessoas da sociedade, pessoas ricas. Então existia esse orgulho, esse pensamento, eu sou rico, não tenho falta de nada, não me falta nada. Mas na verdade, espiritualmente, a igreja era uma desgraçada, uma miserável, pobre, cega e nua. Entendeu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Veja aqui que Jesus usa elementos, na verdade são elementos do cotidiano deles. Ouro provado no fogo, ou seja, vestes brancas, tá vendo? Vestes brancas, ou seja, será que espiritualmente essa igreja pode comprar vestes brancas? Será que espiritualmente, né, pode ungir os olhos, pode ter um colírio que possa ungir os seus olhos, né? Será que espiritualmente consegue comprar ouro provado no fogo? Na verdade, não. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Veja que Jesus sempre tenta levar uma pessoa ao arrependimento. E sempre mostrando que mesmo em pecado, mesmo sendo pecadores, Jesus nos ama. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. É necessário abrir a porta, é necessário se entregar. Não pode deixar Jesus pelo lado de fora. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim, virando a página, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Espírito? O Espírito de Deus. Agora vamos voltar aqui para eu te explicar. Veja, Jesus usa aqui situações do cotidiano de Laodiceia para explicar a situação espiritual deles, a situação espiritual dessa igreja que estava lá. Então, na verdade, Laodiceia ela era muito rica, né? É uma cidade que trabalhava muito com esse elemento, com ouro, né? Eles fabricavam colírio, eles tinham essa parte de medicamentos, né? Muito bem, por um lado, né? Sucedida. E Jesus, perceba que ele usa que vestes brancas. Era uma cidade rica, inclusive em tecidos, né? Eles trabalhavam muito com essa indústria têxtil. Então, economicamente, era uma cidade bem sucedida. Porém, eles tinham um problema: falta d'água. Eles tinham uma carência de água. Então, Laodiceia necessitava de ajuda de outras cidades. Então, 2 cidades mandavam água para eles. Uma cidade mandava água gelada e a outra cidade mandava água quente. E essas águas tinham que permanecer nessa temperatura, quente e gelada, para que pudessem fabricar os colírios, pudessem, né, fazer outras coisas.
né, para movimentar a economia de uma certa forma, e água é uma necessidade básica de todo ser humano, né? Só que quando uma cidade mandava água gelada e a outra mandava água morna, até essas águas chegarem lá em Laodiceia, até chegarem lá, chegavam mornas, não chegavam na temperatura inicial. Aí o que acontecia? Quando esse povo lá tomava essa água, né, quando colocava para dentro, vomitavam, eles passavam mal. E é por isso que Jesus fala isso aqui. Porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, assim como aquele povo tomava água morna e vomitava, passava mal, Jesus também espiritualmente vomita esse tipo de gente que não tem nenhum posicionamento, não consegue ser quente nem frio, fica no meio termo. Aquela pessoa que quer viver um pouco do mundo e quer viver um pouco da igreja, quer viver um pouco do mundo, um pouco das coisas de Deus, não tem um posicionamento, não tem um conserto, não tem uma aliança, não tem uma mudança de vida. Então, espiritualmente acontece exatamente isso. Então, veja que nada é por acaso. Jesus usa elementos do cotidiano, usa a situação econômica de Laodiceia exatamente para explicar a situação espiritual dela. Entendeu? Espero que isso tenha enriquecido o seu conhecimento em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.